Seja bem-vindo para mais uma videoaula onde a gente está aprendendo sobre aconselhamento pastoral. E olha só o que a gente vai aprender hoje. Nós vamos falar sobre algumas teorias do aconselhamento pastoral, começando por uma teoria mais abrangente, uma visão mais abrangente de abordagens diretamente voltadas ao aconselhamento pastoral, que é a teoria diretiva no aconselhamento pastoral. O que significa isso? Bom, pelo nome você já deve ter uma ideia, né? Teoria diretiva no aconselhamento pastoral. Significa ações mais diretas que o conselheiro tem, uma abordagem mais direta, mais invasiva, vamos dizer assim, que o conselheiro tem na vida do aconselhando, ou seja, o conselheiro dizendo, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa agir dessa maneira, enfim, é um pouco mais invasiva, né? Não tanto no sentido de só colaborar com as decisões que o aconselhando precisa ter, mas dizendo o que o aconselhando tem que fazer. Isso é muito usado, é perigoso, mas é muito usado no meio pastoral, no que diz respeito ao aconselhamento. Vamos ver como é que isso funciona. A teoria diretiva no aconselhamento pastoral. Vamos lá? O foco principal da teoria diretiva foi o estudo dos detalhamentos de técnicas e metodologias para um melhor acompanhamento das pessoas com dificuldades ou problemas de ordem pessoal ou racional. Até aí alguma questão, algum problema? É claro que não, é uma metodologia, é uma forma de abordagem. Então vamos ver como é que isso funciona. Ela orienta e encaminha o aconselhando por meio do conhecimento ou verdade acerca de determinado comportamento. Então, o que a teoria diretiva de aconselhamento vai abordar logo de cara, logo nos primeiros momentos? É exatamente o comportamento. Ela foca no comportamento e vai trabalhar para mudar o comportamento. Desculpe, é uma opinião assim pessoal que eu passo a compartilhar com vocês. Onde eu vejo o risco? O risco é a gente se preocupar em mudar muito a pessoa por fora, sem necessariamente se preocupar o quanto ela mudou por dentro, no seu interior, nas suas decisões, na sua consciência, não é? É mais fácil mudar as pessoas por fora, então a gente precisa sempre estar avaliando a profundidade do nosso trabalho pastoral, no sentido de ajudar as pessoas a ter um conhecimento e uma consciência de Deus e do caráter cristão. Vamos seguir. Essa teoria diretiva trabalha com a investigação do meio onde vive e com quem se relaciona o aconselhando. Entenderam isso? Isso não faz você lembrar, por exemplo, do behaviorismo, né? Onde trabalha muito essa questão da influência do meio na vida do indivíduo? Pois bem, realmente tem muito a ver, né? Em última instância, sua ação é sempre uma reação ao meio em que vive o aconselhando, ou seja, a ideia é, vamos tirar a pessoa daquele meio, porque tirando a pessoa daquele meio, ela vai ter mudança mais acelerada, ela vai ter um processo de transformação mais rápido. É perigoso isso, porque você pode trazer a pessoa para uma clausura de ambiente, ou seja, a pessoa ela vai se tornando aversiva àquele ambiente, como sendo um ambiente que produz todo mal nela. Então, pode ser uma justificativa de que se acontecer alguma coisa errada foi porque ela foi naquele ambiente. Então, nós temos que tomar cuidado para não tolir o que Deus pode fazer através da vida daquela pessoa quando ela for transformada e voltar para aquele ambiente, né? Então, esse é um detalhe bem interessante. A proposta do aconselhamento diretivo é a reeducação do aconselhando, dando-lhe nova perspectiva para os problemas e dificuldades que ele apresentou como demanda no início do processo. Então, a proposta do aconselhamento diretivo é reeducação do aconselhando. O perigo desta abordagem é acreditar na incapacidade do indivíduo tomar decisões, quer certas ou erradas, por si mesmo, o que, por sua vez, também
é um fato dado à sua própria existência. O que isso significa? Exatamente isso que a gente vem falando e comentando com você. Você tira o sujeito do meio, né, para que ele melhore, mas em algum momento ele vai voltar a ter algum contato com aquele meio, ele vai estar preparado. Então essa é a preocupação, né? A proposta então é de uma reeducação, mas essa reeducação precisa ser muito bem pensada, muito bem elaborada, para que ele seja capaz de voltar a se relacionar com determinadas pessoas e com determinadas situações, né? Muito bem. Por maior que seja o poder da influência, ainda assim a decisão e a responsabilidade cabe e caberá à própria pessoa, ou seja, ela tem que saber se está preparada ou não para enfrentar determinadas situações, né? Então, só para a gente abrir aqui a discussão falando sobre essa teoria diretiva, ou seja, onde o conselheiro tem uma influência maior na vida do aconselhando, dizendo para ele sobre isso, sobre aquilo, dizendo qual lugar que ele deve ir ou não, com quem ele deve se relacionar ou não. É um pouco mais, vamos dizer assim, onde o conselheiro ele acaba exercendo uma bastante grande nas decisões do aconselhando. Terminamos a nossa aula por aqui e a gente continua na próxima aula falando um pouco mais sobre essas teorias de aconselhamento pastoral de uma maneira mais específica para te ajudar aí no seu ministério, no seu trabalho. Grande abraço, até a próxima aula.